Bem-vindos ao canal, eu sou a Miranda. No vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês a blusa Hexa. Eu espero que vocês gostem e se inspirem a fazer a de vocês. Para essa blusa nós vamos precisar de 6 círculos, 4 do mesmo tamanho e 2 do mesmo tamanho. Durante o vídeo eu vou mostrar. Esse é o tamanho M, eu usei 6 cones do fio cordonê, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Ele é 100% poliamida, tem um tex de 220, vem 100 gramas, 450 metros. Eu tô usando a cor samambaia e eu tô trabalhando com 2 fios, com os 2 fios aqui ao mesmo tempo. Eu faço aqui um nozinho aqui na ponta. E agora vou começar a trabalhar. Eu vou trabalhar com uma agulha de 3. Para começar a fazer o top, nós vamos fazer aqui um anel mágico. Então, eu pego aqui o fio, passo aqui por cima dos meus 2 dedos, venho com a agulha aqui, puxo e faço aqui uma correntinha. Aqui nós temos um anelzinho mágico e nós fechamos aqui um pouquinho. Vou subir aqui mais 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou agora trabalhar aqui dentro mais 11 pontos altos, para ter aqui um total de 12 pontos altos. 12 pontinhos. Agora, nós fechamos o nosso anel mágico. Nós temos que deixar bastante fio aqui, tá? Porque esse fio é um fio que escorrega muito, então depois para nós fazermos o acabamento, esconder o fio, passar com a colinha, é bom ter uma margem para que ele não desmanche, tá? Então, aqui nós vamos vir na nossa terceira correntinha e vamos fechar aqui o nosso trabalho. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, vamos laçar e aqui no mesmo lugar nós vamos fazer um ponto alto. Ficamos com 2 pontos no mesmo lugar, laçamos, vamos vir aqui no seguinte ponto e vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, essa carreira é uma carreira com aumentos, cada ponto nós vamos fazer 2 pontos, para cada ponto de base. No seguinte, 2 pontos altos. Vou fazer isso até chegar ali no final da carreira e volto para nós fecharmos o trabalho. Nós vamos ficar aqui com 24 pontos altos. 23 e 24. Nós vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas, equivalente a um ponto alto, laçamos aqui no mesmo lugar, nós vamos fazer outro ponto alto. Laçamos, vamos vir aqui no ponto seguinte, que é esse aqui, e vamos fazer 2 pontos aqui no mesmo lugar. Ficamos aqui com um bloquinho de 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 1, 2 correntinhas de separação, vamos laçar, pulamos 1, 2 pontos da base, no terceiro, nós vamos fazer aqui 2 pontos altos, no mesmo lugar. No seguinte, 2 pontos altos, formando aqui um bloquinho de 4 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço, pulo 1, 2 no terceiro, outro bloquinho. Nós vamos ficar aqui com 6 bloquinhos. Então, eu vou fazer toda a volta
E quando chegar ali no final, eu volto para nós fecharmos aqui essa carreira, tá? Então, é assim, 2 pontos altos no mesmo ponto, no seguinte mais 2 pontos altos no mesmo ponto, formando aqui 4. Separado por 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base, no terceiro 2 pontos altos, no quarto 2 pontos altos. Separamos e assim vamos fazer toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, venho aqui na terceira correntinha do início, fecho com um ponto baixíssimo. A partir de agora, nós sempre quando formos começar, vamos fazer aqui só uma correntinha. Vamos laçar e vamos vir aqui nesse primeiro ponto e vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando por trás. Fazemos aqui nosso primeiro ponto alto em relevo, laçamos, vamos vir aqui no seguinte e vamos fazer outro ponto alto em relevo. Esses 4 pontinhos altos aqui vão ser sempre em relevo. Fiz aqui os 4 pontos altos em relevo, vou fazer uma correntinha de separação, laço, venho aqui no meio das 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação e volto a fazer aqui os 4 pontos altos em relevo. Laço, pego ele aqui por trás e finalizo aqui o ponto. Aqui sempre vai ser assim. Uma correntinha de separação, laço aqui no meio, um ponto alto, uma correntinha de separação e faço aqui os 4 pontos altos em relevo. Eu vou fazer toda essa voltinha, quando eu chegar ali no final, eu retorno para nós finalizarmos. Fiz aqui meu ponto alto, uma correntinha, vou vir aqui nessa correntinha aqui, olha, do ponto alto em relevo e fecho aqui a carreira. Subo uma correntinha, laço e vou trabalhar aqui os pontos altos em relevo, tá? Aqui fica essa parte assim por causa da correntinha que a gente sobe, tá? Então, a gente pega aqui no ponto alto e vamos fazer aqui um ponto alto em relevo, 2. Eu venho aqui no terceiro, ponto alto em relevo, laço, venho aqui no quarto, ponto alto, faço aqui em relevo. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação, vamos laçar, e aqui nesse espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nesse ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos, aqui no mesmo lugar. Laço e aqui no espaço da correntinha, outro ponto alto, ficando aqui com 4 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço e vou fazer os 4 pontos altos em relevo. Uma correntinha de separação, laço, venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto. Aqui no ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Laço e aqui no espaço outro ponto alto. Uma correntinha de separação e começo tudo de novo. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para nós finalizarmos. Eu aconselho a partir de agora nós sempre colocarmos aqui no começo do trabalho, porque às vezes fica difícil ver, tá? Esse comecinho aqui, a gente pode confundir e seguir fazendo aqui em circular sem se dar conta. Quando eu chegar aqui onde está o marcador, eu volto para nós fazermos a seguinte carreira. Cheguei aqui no final, fiz a minha correntinha de separação, venho aqui onde nós marcamos, aqui no nosso primeiro ponto, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma correntinha,
laço. Aqui é a correntinha que a gente sobe, ó, dá pra visualizar bem. Nós temos que pegar aqui atrás do ponto alto. E vamos fazer outro ponto alto em relevo. Já pego aqui o marcador e coloco aqui no nosso primeiro ponto. E vou seguir fazendo aqui os 4 pontos altos em relevo. E agora as nossas carreiras vão ser sempre de aumento, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha de separação e aqui nós tínhamos 4 pontos altos, temos 4 pontos altos e vamos passar a ter nessa carreira 6. Aqui no primeiro nós vamos fazer 2 pontos altos, 1 e 2 aqui no mesmo lugar. Ponto sobre ponto. Aqui no último, nós vamos fazer 2. 1 e 2. E aqui nós ficamos com 6 pontos altos, separados por uma correntinha daqui do início e uma correntinha aqui do final. Laço e vou repetir aqui os 4 pontos altos em relevo. Essa carreira vai ser toda assim. Eu vou fazer a minha, quando eu chegar ali no marcador, eu volto para nós fazermos a seguinte carreira. Fiz aqui os 6 pontos altos, uma correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto, venho aqui nessa correntinha do primeiro ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo, subo aqui uma correntinha, laço, venho aqui e faço meu ponto alto. Faço aqui os 4 pontos altos em relevo. E vou fazer os aumentos, tanto no começo como no final. Nós agora temos aqui 6 pontos, nós vamos ficar com 8. Então, faço a correntinha de separação. Aqui sempre eu vou fazer a correntinha de separação, tá? Então, a partir de agora, todas as carreiras vão ser assim, até nós chegarmos aos 12 pontos. Olha, 2 ali no primeiro, agora um ponto para cada ponto aqui. E 2 aqui no último. Então, eram 6 e agora temos aqui 8. Uma correntinha de separação e repito aqui os meus pontos altos em relevo. Então, agora eu vou fazer a carreira seguinte e a outra. Na seguinte, nós vamos ter 10 e na seguinte, nós vamos ter 12. Então, quando eu tiver aqui os 12 pontos, eu volto, porque vai ser tudo igual, tá? Então, aqui nós temos 4, 6, 8. Na seguinte, vamos ter 10 e na seguinte, 12. Quando eu finalizar a carreira de número 12, eu volto para nós darmos sequência. Cheguei aqui na minha carreirinha de número 12 e eu parei. Quando a gente para esse trabalho, é importante a gente deixar aqui também um marcador, porque senão isso desmancha inteirinho rapidamente. Então, sempre que vocês forem parar o trabalho, coloca aqui um marcador. Agora eu vou tirar para nós continuarmos, vamos dar aqui sequência. Já fiz aqui a minha correntinha, vou laçar, vou fazer aqui um ponto alto em relevo, laço e vou fazer aqui o segundo ponto alto em relevo. Agora, entre os pontos altos, nós vamos começar a fazer aumento, onde vai começar a abrir aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha de separação, laço, e faço aqui os meus 2 pontos altos em relevo. Aqui eu faço uma correntinha de separação, laço. Então, nessa carreira nós tínhamos 12, agora nós vamos passar a ter 14. Faço aqui o aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, vou trabalhar ponto por ponto até chegar no último ponto, onde nós vamos fazer outro aumento.
Cheguei aqui no último ponto, faço aqui 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, agora nós vamos ter aqui 14 pontos. Uma correntinha de separação, laço, venho aqui, trabalho 2 pontos altos em relevo. E agora, entre os 2 pontos altos em relevo e os outros 2 pontos altos em relevo, vamos ter aqui uma correntinha de separação, tá? Então, essa carreira vai ser toda assim. Quando eu chegar aqui no começo do trabalho, eu volto para nós darmos sequência. Cheguei aqui no final, uma correntinha de separação, venho aqui no meu primeiro pontinho, fecho com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, laço, vou fazer aqui 2 pontos altos em relevo. Aqui, onde nós temos o espaço da correntinha, nós vamos fazer um pontinho V. Vou laçar, sem nenhuma correntinha de separação, nada. Laço, faço aqui um ponto alto, uma correntinha, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço, venho aqui e já faço os meus 2 pontos altos em relevo. Aqui faço uma correntinha de separação e vou seguir aqui fazendo a minha carreira. Na anterior nós ficamos com 14 e agora nessa nós vamos ter 16. Então, eu vou fazer toda a carreira e quando eu chegar aqui, eu volto. Então, a diferença agora nessa carreira é que aqui no espaço, onde nós temos uma correntinha, nós vamos fazer um pontinho V e aqui onde era 14 fica 16. Quando eu chegar aqui, eu volto para nós fazermos a seguinte carreira. Para quem estiver fazendo um tamanho P, pode fazer com a agulha 2,5, que já vai ter uma boa redução do tamanho, tá? E aqui no final, uma correntinha de separação, venho aqui no primeiro pontinho, fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui, para todos os tamanhos, até aqui vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou medir aqui para vocês verem quanto eu tenho. Aqui no meu trabalho, eu fiquei com 21 centímetros. Então, para todos os tamanhos, vai ser a mesma coisa até aqui. A partir de agora, aqui nós estamos na carreira de 16 pontos. Já temos aqui uma carreira de 16 pontos. Eu vou marcar aqui a nossa primeira carreira. Para quem for fazer um P, eu indico também que faça com a agulha 2,5, que já vai ter um círculo já menor. Aqui agora nós temos o Vzinho que nós fizemos na carreira anterior. Então, aqui nesse ponto alto, nós vamos fazer outro Vzinho, um ponto alto, uma correntinha, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço. Aqui no seguinte ponto alto do Vzinho, vou fazer outro Vzinho, um ponto alto, uma correntinha, laço no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Aqui não tem correntinha de separação nem nada, tá? Então, agora eu fiquei com 2 Vzinhos, laço e faço aqui meus 2 pontos altos em relevo. Uma correntinha, laço. E aqui eu vou repetir os 16 pontos. Vou fazer um ponto para cada ponto de base, tá? Não temos aumento mais aqui. Porque para quem estiver fazendo um tamanho M, como eu, nós vamos fazer 2 carreiras com 16 pontos. Então, quando eu chegar aqui, eu volto para nós finalizarmos. Cheguei aqui no final, 16 pontos, uma correntinha, tiro aqui o marcador, venho aqui no princípio do trabalho e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós temos já 2 carreiras de 16 pontos. Vou marcar para a gente não se perder e poder visualizar melhor. 24 centímetros. Já fiz aqui a carreirinha, né, de 16 pontos e a segunda com 16 pontos também, sem nenhum aumento. Repeti aqui os Vzinhos, aqui foi 1, aqui 2, aqui 3 e assim por diante. Cada carreira nós vamos fazer um Vzinho a mais. E agora, eu vou começar a fazer as diminuições. Então, quer dizer, para quem é um tamanho P, nós vamos fazer
só uma carreirinha de 16, para quem é um tamanho M2, para quem é um tamanho G3, para quem é um GG4 e assim por diante, tá? E vamos medindo, claro, vendo se é necessidade de mais. Depois, no final do nosso círculo, quem é tamanho G, GG, se precisar, só acrescenta no tamanho. Então, aqui, nós vamos agora começar a fazer as diminuições. Aqui nessa carreira nós temos 16 e vamos passar a ter 14. Então, essa aqui nós vamos começar a diminuir e essa aqui nós vamos começar a aumentar. Então, aqui eu faço uma correntinha de separação, laço, vou fazer aqui um ponto alto sem finalizar, laço, faço o seguinte e vou finalizar os dois juntos. Aqui nós já diminuímos um ponto. Agora vou trabalhar ponto sobre ponto até ficar com 2 ali no final. E nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com 14 pontos. Na seguinte, com 12 e assim por diante. Do mesmo jeito que nós fomos aumentando de 2 em 2, agora nós vamos diminuir de 2 em 2. Cheguei aqui, onde tenho 2 pontos, e vou agora fazer um ponto alto sem finalizar, laço, faço outro ponto alto e vou finalizar os dois juntos. Uma correntinha de separação, laço, faço aqui meus pontos altos em relevo. Faço aqui um Vzinho no primeiro ponto alto aqui do Vzinho. Sempre nesse primeiro ponto alto, nós vamos já fazer um Vzinho. Laço, venho aqui no seguinte ponto alto do outro Vzinho e faço mais um Vzinho. Laço, venho aqui no último ponto alto do último Vzinho e faço outro ponto alto. Sempre vai ser assim, no começo e no final do Vzinho. Laço, faço aqui meu ponto alto em relevo. Uma correntinha de separação e novamente vou fazer a diminuição. Eu vou finalizar essa carreira, quando eu chegar aqui no começo, eu volto. Diminui aqui meus últimos 2 pontinhos, faço aqui uma correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto, fecho aqui com um baixíssimo. Subo uma correntinha, laço, vou trabalhar aqui meus 2 pontos altos em relevo. Laço, aqui no primeiro ponto alto do primeiro Vzinho, eu vou fazer outro Vzinho. Laço, venho aqui no ponto alto do seguinte Vzinho e faço outro Vzinho. Laço, venho no ponto alto do seguinte Vzinho, faço outro Vzinho. Laço e vou trabalhar aqui no meu ponto alto do meu último Vzinho. Outro Vzinho. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 4 Vzinhos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Cada carreira nós aumentamos um Vzinho. Laço, repito aqui meus 2 pontos altos em relevo. Aqui eu faço uma correntinha de separação e vou fazer outra diminuição. Pego aqui no primeiro ponto, não finalizo, laço, venho no seguinte e vou finalizar os 2 juntos. Laço, vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Quando faltar 2, eu vou fazer mais uma diminuição. E aqui nessa carreira nós vamos ter 12 pontos. Cada carreira, nós vamos ter 2 a menos, tá? Eu vou fazer todo o meu trabalho e quando eu tiver aqui só 2 pontos,
eu vou voltar para nós darmos sequência, porque a partir de agora vai ser tudo igual, tá? Não muda nada. Aqui nos vizinhos nós vamos aumentando um vizinho e aqui nos pontos altos nós vamos diminuindo um ponto de cada lado. Tá? Uma correntinha, laço e faço aqui os pontos altos em relevo. Nós vamos precisar para essa blusa dois círculos exatamente iguais a esse, com 2 carreiras de 16 pontos. Uma que nós fizemos o aumento, né? E a outra que a gente só repetiu 16 pontos. Essa é a parte da frente e a parte de trás vão ser iguais. Depois, para as mangas, vai ser tudo exatamente igual. Para a parte das mangas, nós vamos precisar de 4 círculos iguais. Por que que eu fiz isso? Porque a manga não tem a necessidade de ser tão grande. Então, diminuindo 2 carreiras, uma de um lado da manga e a outra da parte de trás da manga, já são pelo menos 2 centímetros a menos, tá? Nós não temos necessidade, quem quiser fazer tudo do mesmo tamanho, pode fazer. Mas eu tô fazendo com uma carreira a menos. Então, vão ser 4 círculos somente com uma carreira de 16 pontos. E depois já começa a diminuir, 14, 12, 10, tá? Só para a parte da frente e para a parte de trás, para chegar no diâmetro que eu preciso, eu tenho um busto de 92, eu precisaria de 45, 46. Só que daí eu tenho que tirar pelo menos 5 centímetros, porque esse fio, ele pesa, ele cede, senão ele fica muito grande. Então, depois de tirar a circunferência do nosso busto, nós vamos diminuir 5 centímetros. E aí a gente já sabe o tamanho do círculo, tá? Até aqui o meu círculo tem 26 centímetros, tá? Depois no final eu vou passar direitinho para vocês. Então, eu vou fazer outra peça exatamente igual a essa e 4 só com uma carreira de 16. Quando eu finalizar aqui e tiver só 2 pontos altos, eu vou voltar pra gente dar sequência aqui no trabalho. Olha, cheguei aqui no final com 2 pontos, fechei aqui com baixíssimo, trabalhei aqui todos os vizinhos, fiz aqui, vamos aqui abrir, tirar o marcador. Então, aqui, trabalhei um ponto alto duplo, agora vou trabalhar esse ponto alto duplo sem finalizar, laço e trabalho esses 2 aqui, porque aqui nós temos só 2 pontos, né? São 4, mas que na verdade são 2, que foram uma diminuição. E fecho aqui juntos. Laço, trabalho esse aqui normal, quero dizer, sem relevo. Laço, venho aqui no ponto alto em relevo, faço em relevo e finalizo todos juntos, tá? E agora é isso, trabalho aqui meu outro ponto alto em relevo normal, sigo aqui trabalhando todos os vizinhos, normalmente, como nós fizemos até agora. Vou finalizar aqui a carreira dos vizinhos e volto para nós fazermos mais uma vez essa diminuição para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, quando eu tiver aqui para fazer essa seguinte diminuição, eu volto. Então, aqui nós laçamos, pegamos nesse pontinho aqui, não terminamos, pegamos aqui no meio, não terminamos e pegamos aqui no seguinte. Temos 3, fechamos todos e seguimos fazendo os pontinhos vezes. Cheguei aqui no final, fechei. Olha, aqui eu já tenho finalizada essa parte. Eu vou passar aqui a medida final para vocês. Eu fiquei aqui com 42 centímetros, que é o equivalente a 84 de circunferência. Eu tenho um busto de 92, então eu diminuí aqui 4 centímetros de cada lado para ter essa medida, tá? Porque, como eu disse para vocês, esse aqui é um fio que pesa, ele cede, então a gente tem que diminuir aí. Depois de tirar a nossa medida, diminuir uns 5 centímetros da frente, uns 5 de trás. 4, tá? Aqui no meu caso eu diminuí 4, então ficou num total de 8 centímetros a menos, de 92, fiquei aqui com 84, e aqui eu tenho 42. Então, lembrando que 2 partes iguais para frente, com 2 carreiras de 16 pontos.
e 4 partes somente com uma carreira de 16 pontos, que vão ser as partes da manga, tá? Então, eu vou voltar já com todas as partes finalizadas para nós começarmos a unir o nosso trabalho. Peguei aqui 2 partes, as 2 estão aqui do lado direito e aqui onde eu parei o trabalho, uni aqui com o marcador que nós vamos agora costurar essa parte, tá? Aqui a parte dos vizinhos de um lado e a parte dos vizinhos do outro, completo, tá? Então, aqui eu tenho o marcador e agora nós vamos começar a costurar. Aqui é onde eu parei o trabalho, vou virar aqui para ficar mais fácil e vou costurar com o fio que está aqui. Tiro aqui o marcador, venho aqui, vou fazer aqui onde nós pegamos os 3 pontos altos, venho aqui e vou começar agora a costurar. Quem quiser pode costurar com agulha de tapeceiro, faço aqui uma correntinha. Deixa eu tirar esse marcador daqui. Então, agora venho aqui no seguinte ponto. Venho aqui do outro lado e pego aqui o seguinte ponto. Pego o fio, puxo e faço aqui um ponto baixíssimo. Vamos lá. Tenho aqui a correntinha, venho aqui no seguinte ponto, venho aqui do outro lado no seguinte ponto, pego o fio e vou passar por aqui, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Venho aqui no seguinte ponto, aqui do outro lado no seguinte ponto, pego o fio e passo por todos eles. Venho aqui no seguinte, aqui do outro lado, pego o fio e vou aqui. E são os pontos dos vizinhos, então toma cuidado para pegar direitinho, tá? Fecho aqui. É assim que eu vou costurar em todas as partes, tá? Eu tô fazendo dessa forma porque ele segue aqui o padrão, fica esse relevo também, onde nós vamos costurar. Mas quem quiser pode costurar do lado do avesso, com agulha de tapeceiro, tá? Aí já fica do gosto de cada um. Vai ficando assim, fica super bonito. Eu vou costurar até chegar aqui e volto. Aqui eu faço uma correntinha e vou aqui cortar o fio, tá? Então, aqui já costurei essa lateral. Nós cortamos uma boa quantidade, tá? Eu faço um nozinho nessa ponta, porque eu vou continuar usando e vai ficar aqui certinho. Então, aqui eu vou fazer outro nozinho. Isso aqui depois nós vamos arrematar direitinho. Então, esse lado já está costurado. Agora, eu vou vir para esse lado aqui e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui uma outra parte e vamos costurar. Vamos por aqui as 2 do lado direito e vou costurar aqui, ó. Então, aqui nós deixamos esse V e vamos vir aqui, vou marcar, pego aqui no pontinho onde fechamos os 3 pontos altos, de um lado e do outro, tá? E vamos começar aqui, ó, onde temos aqui também os 3 pontinhos fechados de um lado e do outro, tá bom? Pego aqui os 2 fiozinhos, vou fazer aqui uma correntinha, venho aqui, onde estão os 3 pontos altos fechados no mesmo lugar. Faço aqui uma corrente, venho aqui desse outro lado, aqui desse lado onde estão os 3 pontos altos fechados aqui no mesmo lugar, pego aqui essa correntinha e passo pra cá, tá? E agora vou começar a trabalhar do mesmo jeito. Venho aqui desse lado, no meio do Vzinho, passo uma correntinha, venho pra cá, pego o seguinte e vou fechando. Vou fazer até chegar ali no marcador, tá? E aqui no final vou cortar. Aqui vou fazer um nó. E agora, isso que eu fiz aqui, eu vou fazer com as outras 3 partes também, tá? Então, aqui, o que nós fizemos? Unimos aqui a manga aqui de um lado e aqui do outro. Então, eu vou fazer a outra parte e volto para nós podermos dar sequência.
Olha, aqui eu posicionei no chão para vocês poderem ver melhor, tá? Aqui onde eu coloquei o marcador é onde eu costurei daqui até ali. Aqui esse espaço fica aberto para nós passarmos o braço e depois costurei daqui até aqui onde tá o marcador, tá? Que é a parte da frente que nós deixamos esses 3 espaços sem costurar, porque aqui na lateral depois vamos ter aquele outro trabalho, tá? Então aqui, olha, o decote ficou só um espacinho de V. E aqui no ombro, em vez de deixar toda essa parte aberta, ficava muito grande, eu costurei metade. Aqui no meu caso eu tenho 30 pontos, então eu fiz 15 costurando e deixei 15 sem costurar, tá? Depois costurei aqui toda essa parte, aqui é o espaço para sair o braço, costurei tudo isso aqui, tá? Agora nós vamos fazer aqui a nossa gola, porque ela ainda tá um pouco aberta, vamos fazer aquele acabamento. Depois eu vou fazer o acabamento ali nas mangas, tá? Então, assim, eu acho que dá pra visualizar melhor. Costurei tudo do lado direito pra ficar com esse relevo que tem aqui, que eu acho que fica bem bonito. Mas isso fica do gosto de cada um costura como achar melhor. Vou colocar aqui onde eu tenho os fiozinhos, eu vou usar essa cola da Círculo, que é uma cola universal. Então eu ponho uma gotinha ali e vou amarrar. Vou fazer um nó para não correr o risco que isso solte. Eu já tinha feito, vou fazer mais um agora com cola e vou deixar isso aqui secando um pouquinho. Depois eu vou esconder esses fiozinhos, vou fazer mais nozinhos e vou arrematar direitinho, tá? Só para mostrar para vocês que eu vou fazer isso em todas as partes onde eu tenho fiozinhos, tá? Então aqui foi onde eu parei, eu costurei aqui a manga, que é toda a costurinha da manga, e aqui é onde eu parei. Agora, eu vou começar a fazer a gola aqui da nossa blusa, tá? E aqui nós vamos também fazer diminuições nessas partes aqui. Aqui é a outra manga, que também já foi costurada. Essa é a parte da frente. E agora aqui é onde eu acabei a costura e vou dar sequência aqui no meu trabalho, fazendo agora a nossa gola. Então, eu tô aqui onde eu tinha finalizado a costura e eu, para começar a fazer a minha gola, eu vou subir aqui 2 e 3 correntinhas, que aqui já era uma, que equivale a um ponto alto. Vou laçar e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base que nós encontrarmos, tá? Eu vou fazer toda a volta em pontos altos. Faço dentro do leque, faço no ponto alto do leque, que é o ponto alto do leque, faço dentro do leque, no ponto alto do leque. Então, eu vou fazer toda a volta. Quando eu chegar ali no começo do trabalho, eu volto para nós fecharmos e seguirmos para a carreira dos pontos altos em relevo. Cheguei aqui, fiz meu último ponto alto, venho na terceira correntinha, fecho aqui com ponto baixíssimo, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar, vou fazer um ponto alto normal aqui no seguinte, e a partir de agora eu vou fazer 2 pontos altos normais e 2 pontos altos em relevo. Então, aqui eu tenho os 2 pontos altos normais e agora eu vou fazer ponto alto em relevo. 1 e 2. Agora, faço 2 pontos altos normal. 1 e 2. Laço e faço aqui ponto alto em relevo. 1 e 2. Faço aqui 2 pontos altos normal. 1 e 2. Faço aqui 2 pontos altos em relevo. 2 pontos altos normais.
Então, aqui, né, nós temos uma manga e aqui é o decote. Então, em todas essas esquininhas aqui, olha, do decote, nós vamos fazer diminuições, tá? Porque nosso decote tá bem aberto, então nós queremos deixar ele um pouquinho mais fechado. Aqui, 2 pontos altos em relevo. E agora aqui é onde eu vou diminuir. Aqui eu tenho que fazer, deixa eu ver aqui... E nesses 3 pontos eu vou diminuir. Então, aqui eu fiz 2 em relevo, eu vou fazer aqui um normal, eu teria que fazer outro normal, porque são 2 pontos altos normais. Só que aqui, como eu vou diminuir, sempre as diminuições nós vamos fazer em relevo. Então, eu venho aqui atrás, pego esse ponto, faço e não termino, laço, venho aqui no seguinte... Não termino e pego aqui o terceiro. E vou agora fechar os 3 pontos aqui em relevo juntos. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, normal. 2 pontos altos normais. 2 pontos altos em relevo. Dois normais. E vou fazer isso até chegar na outra, que nós vamos, aqui nessa curvinha onde nós vamos fazer também uma diminuição, tá? Então, vou trabalhar aqui 2 normais, 2 relevo, até chegar aqui antes da diminuição. Cheguei aqui na nossa outra curvinha. Fiz aqui meus 2 pontos altos em relevo, que era o que... 2 normais, 2 relevos. Aqui... eu tenho que fazer relevo, sempre na diminuição vai ser relevo. Mesmo que aqui eu acabei em relevo, nós vamos fazer em relevo. Então, venho aqui, pego esse por trás, não finalizo, laço, venho no seguinte, pego aqui por trás, não finalizo, venho no seguinte, e vou agora finalizar todos juntos. Laço e vou fazer 2 pontos altos normais. 1 e 2. Laço e vou fazer 2 relevo, tá? Vou fazer isso até chegar na nossa próxima curvinha, onde nós temos que fazer diminuição. E vou fazer para não ficar nenhuma dúvida. E volto. Para nós fazermos juntos. Cheguei aqui na seguinte diminuição, então eu tenho que diminuir esse. Fiz aqui os 2 pontos altos normais, agora laço, pego esse ponto por trás, faço aqui um relevo sem finalizar, pego o seguinte, não finalizo, laço e pego o seguinte. Tenho aqui os 3 pontos altos em relevo, finalizo os 3 juntos. Laço e faço aqui 2 pontos altos normais. Seguinte, 2 pontos altos em relevo, e assim por diante, até chegar novamente no lugar onde nós temos que fazer diminuição, tá? Então, eu vou voltar quando nós chegarmos lá no começo do trabalho. Olha, aqui de novo, cheguei onde eu tenho que fazer a diminuição, e eu acabei de fazer 2 pontos em relevo. Não tem problema, aqui eu vou fazer um ponto alto normal. Não dá para fazer 2, porque esse aqui eu tenho que diminuir, esse e esse. E sempre que nós diminuímos, é relevo, independente do que nós temos aqui. Então, laço e vou aqui diminuir meus 3 pontinhos. Tenho todos aqui na agulha, fecho todos. Laço e agora faço 2 pontos altos normais. Tá? Então, quando eu finalizar essa carreira, eu volto. Chegando aqui no final, por acaso, aqui no meu trabalho vai dar certinho, que eu fiz 2 pontos relevos, 2 normais, venho aqui, faço 2 relevo e os 2 normais que eu tinha começado aqui. Se o seu, por acaso, não acontecer isso, não tem problema, diminui um pontinho, sabe? Adapta aqui para dar certo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço e faço aqui meu segundo pontinho alto normal.
laço e vou fazer os 2 pontos altos em relevo. Onde eu tenho ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto alto em relevo. Onde eu tenho ponto alto normal, eu vou fazer ponto alto normal. Quando eu chegar ali na parte da diminuição, eu volto para nós seguirmos. Cheguei aqui na parte que nós temos aqui a diminuição, ó. Esses 3 que foram pegos juntos. Então, a gente sempre para um antes. Então, aqui fiz meus 2 pontos altos em relevo. Tenho esse e esse que diminui. Então, para diminuir, nós fazemos todos em relevo. Pegando aqui por trás, não finalizo. Laço, pego aqui esses 3 que estão juntos, faço aqui um ponto alto, não finalizo. Pego aqui o seguinte, faço aqui o ponto alto em relevo e agora vou finalizar os 3 juntos. Laço, o que eu tenho aqui? Um ponto alto normal. Faço aqui um ponto alto normal. Já em seguida, tenho 2 em relevo. Já vou fazer os 2 em relevo. Então, agora, sempre o que nós encontrarmos aqui é o que nós vamos fazer, tá? Então, ali só tinha um ponto alto normal. A gente só faz um, tá? Se tivesse um relevo, era um relevo. 2 normais aqui, 2 relevos. Chegando na seguinte diminuição, eu volto para nós fazermos juntos, tá? E assim vai ficando aqui o nosso trabalho, ficando bem bonitinho. Cheguei aqui novamente, tenho aqui meus 2 pontos altos em relevo, faço aqui meus 2 pontos altos normais. E aqui sempre já dá para nós vermos onde que nós temos que diminuir, ó. Aqui é onde nós temos os 3 juntos, então a gente tem que diminuir um depois, eles e um antes, tá? Então, aqui nós fizemos 2 pontos altos normais, agora eu tenho que fazer aqui um em relevo. E agora eu já tenho que diminuir esse e esse. Então, venho aqui por trás, faço um ponto alto em relevo sem finalizar, pego aqui esses 3... Faço aqui um ponto alto em relevo sem finalizar, laço e pego aqui o seguinte e vou finalizar os 3 juntos. Laço e aqui eu tenho um ponto alto normal. Outro ponto alto normal? Não. Agora aqui eu tenho 2 relevos, laço e vou trabalhar aqui meus 2 pontos altos em relevo, tá? E agora vou fazer tudo exatamente igual. Quando nós chegarmos aqui onde nós temos aqueles 3 que nós diminuímos, a gente sabe que a gente tem que diminuir um antes, os 3 e um depois, tá? Sempre vai ser assim. Então, quando eu finalizar essa carreirinha, eu volto. Chegando aqui no final, fecho aqui na terceira correntinha, tô na minha terceira carreira. Eu vou agora para a quarta carreira. 3 correntinhas, faço aqui meu segundo ponto alto normal, vou trabalhar aqui os 2 pontos altos em relevo. Quando eu chegar na hora de fazer a diminuição, eu volto para nós fazermos juntos. Cheguei aqui, fiz meus 2 pontos altos normais. Eu tenho que diminuir, aqui estão os 3, ó, né? Esse é o meio. Então, eu tenho que diminuir um depois, eles e um antes. Então, aqui eu ainda tenho que trabalhar esse ponto alto em relevo. Trabalho esse ponto alto em relevo e agora eu vou fazer aqui as 3 diminuições, sempre em relevo. Não finalizo, laço, venho aqui onde estão os 3 anteriores, pego eles, faço aqui, não finalizo, laço e venho aqui no seguinte ponto. E também não finalizo, vou fechar agora os 3 juntos. Vou laçar e já vou trabalhar esse aqui, que é o seguinte, em relevo. 1, 2. Agora, 2 pontos altos normais. E assim vai ficando aqui, tá? A nossa diminuição. Vai ficando um desenho super bonito. Vou fazer mais um com vocês e depois já vou voltar com a peça já finalizada, essa parte. Chegando aqui, faço meus 2 pontos altos normais. E agora, aqui estão os 3, né? Então, eu tenho que diminuir um antes, os 3 e um depois. Laço, venho aqui
No primeiro, faço um ponto alto em relevo sem finalizar, laço, venho aqui, pego os 3, faço um ponto alto relevo sem finalizar, laço, venho aqui e pego o seguinte. E agora vou fechar todos juntos. Fechei todos juntos, o que tenho aqui para fazer? Ponto alto em relevo. Então, já faço aqui meus 2 pontos altos em relevo. E vou seguir, tá? Então, agora, eu vou fazer quantas carreiras eu vejo aqui, eu vou provar e vou ver quantas carreiras mais eu preciso. Vou finalizar essa parte, quando eu voltar, eu passo para vocês quantas carreiras ficaram. Olha, gente, eu acabei aqui o decote, fiz a primeira, né, de ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras no total, tá? Vou fazer aqui mais uma correntinha. E vou passar esse fio aqui pra dentro. Vou passar ele aqui por vários lugarzinhos e vou ir fazendo o nozinho, tá? E depois, quando eu for finalizar, eu vou pôr aqui um pinguinho de cola. Eu vou pôr aqui um pinguinho de cola e vou fazer um nozinho, tá? Essa colinha aqui seca bem rápido, tá? Depois eu vou cortar o excesso de fio. Agora eu vou fazer aqui a manga com vocês. Agora é um momento que quem quiser fechar um pouquinho mais, pode fechar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, se quiser, tá? Pode-se fazer a manga do mesmo jeito que eu fiz aqui, com esse acabamento, ou pode-se fazer o que eu vou fazer, que é pontos baixos com picô. Um nozinho corrediço, aqui é onde eu parei, aqui é a minha costura, aqui nesse vizinho desse lado, venho aqui no vizinho do outro lado, faço aqui uma correntinha, vou fechar aqui mais um vizinho, tá? E agora eu vou fazer pontos baixos, já vou aproveitar aqui para esconder esse fiozinho, então eu entro aqui no meu vizinho, faço um ponto baixo, aqui no ponto alto do vizinho, um ponto baixo, aqui no espaço, um ponto baixo. Eu vou trabalhar 4 pontos baixos e vou fazer um picô. Subo 3 correntinhas, venho aqui, pego esses 2 fiozinhos e fecho aqui o meu picô. Venho para o seguinte pontinho, trabalho aqui um ponto baixo. Venho aqui no seguinte espaço, um ponto baixo. Aqui no ponto alto do vizinho, outro ponto baixo. Aqui no meio do vizinho, outro, formando aqui 4 pontos baixos. Subo 1, 2, 3 correntinhas, pego aqui essas 2 alcinhas aqui do ponto. E fecho aqui o meu ponto picô, com baixíssimo. E sigo aqui fazendo meus pontos baixos. E aqui, cheguei aqui onde eu comecei e vou fazer aqui um baixíssimo. Vou cortar aqui o fio também. Cortei aqui o fio, faço aqui um nozinho, puxo. Vou fazer a mesma coisa com esse fio, vou passar ele aqui por dentro, vou passar a colinha e vou ir puxando ele pra dentro, tá? Façam a mesma coisa agora na outra manga. E agora, nós vamos fazer a lateral, tá? Que aqui na lateral, quem quiser pode deixar do jeito que tá. Mas eu ainda vou fazer aqui um trabalho aqui na lateral, pra blusa realmente ficar finalizada como se deve. Passo aqui outro nozinho, vou colocar o pinguinho de cola. Essa cola seca super rápido e vou fazer aqui outro nozinho, tá? Vou fazer 2 aqui. Depois eu vou cortar esses excessos, tá? Deixar isso aqui secar bem, vou conferir,
todas as partes da blusa que fiquem bem firmes, para não correr o risco de desmanchar. Olha, aqui na manguinha ficou assim. Fica lindo, lindo. E agora eu vou vir aqui para a lateral. Então, vamos lá. Para nós começarmos a fazer o nosso Vzinho, nós vamos fazer aqui um nozinho corrediço. Nós não contamos como correntinha, tá? Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui 7 correntinhas, tá? Se sobrar aqui depois, não há problema. Vou laçar. Vou pular aqui 1, 2, 3. Na quarta, vou vir aqui e vou fazer um Vzinho. Faço aqui um ponto alto, uma correntinha, laço no mesmo lugar, faço outro ponto alto, laço, pulo 1, 2, aqui no terceiro, faço outro ponto alto. No começo do nosso trabalho, nós temos um ponto alto, um Vzinho e no final um ponto alto. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto, mais uma de separação, viro, laço meu trabalho e aqui no mesmo lugar faço outro ponto alto. Então, aqui nós temos um Vzinho. Laço, venho aqui nesse ponto alto do Vzinho e faço outro Vzinho. Ponto alto, uma correntinha, laço, faço um ponto alto no mesmo lugar. Laço. Aqui no nosso primeiro ponto alto, nós vamos fazer outro Vzinho, sempre, tá? Um Vzinho no começo, um Vzinho no final. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, uma de separação, viro o trabalho, laço. Aqui no mesmo lugar, eu faço outro ponto alto, formando aqui um Vzinho. Laço, venho aqui no seguinte ponto alto do seguinte Vzinho e faço outro Vzinho. Laço, venho aqui no ponto alto do seguinte Vzinho e faço outro Vzinho. E aqui, no ponto alto do último Vzinho, nós sempre vamos fazer aqui outro Vzinho. Então, faço um ponto alto, uma correntinha, laço no mesmo lugar, um ponto alto, tá? E assim nós vamos aumentando. Aqui nós começamos com 1, 3, agora 4, e assim por diante. 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro, laço no mesmo lugar, faço aqui um ponto alto. Laço. Esse aqui é o primeiro Vzinho, né? Eu aqui, no primeiro ponto alto aqui do segundo Vzinho, faço aqui outro Vzinho. Laço, venho aqui no primeiro ponto alto do seguinte Vzinho, faço outro ponto alto. Lá é uma correntinha, laço no mesmo lugar, outro ponto alto formando um Vzinho. Laço, venho aqui no ponto alto do seguinte Vzinho, repito aqui outro Vzinho. Laço, e aqui no último ponto alto, faço outro Vzinho. E assim nós vamos fazer até ter o tamanho que nós precisamos para costurar aqui nesse espaço, tá? Como a gente conta os pontos? É muito fácil, né? Ó, um do ponto alto, um do meio ponto, um do ponto alto, um do ponto alto, um do meio da correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, tá? Um Vzinho aqui no primeiro ponto alto, um Vzinho aqui no último ponto alto, nós vamos gradativamente aumentando, tá? E nosso triângulo também vai crescendo.
tá? Isso agora, cada um tem que ver quantos pontos tem, quantas carreiras tem, para mais ou menos, tá? Não é que tem que ficar exato. Tem que encaixar aqui perfeito, sem ficar repuxando e sem ficar menor do que o espaço que nós temos. Então, tem que ir fazendo e ir medindo, tá? Foi o que eu fui fazendo aqui. Olha, gente, eu finalizei aqui o meu triângulo e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras, tá? Essas carreirinhas é o suficiente, porque nós vamos costurar aqui da ponta da estrela até aqui. E aqui, nesse pedacinho aqui, que é embaixo aqui do braço, ficam 6 pontinhos que nós vamos costurar, tá? E depois nós vamos vir aqui e vamos costurar o nosso triângulo. Aqui na ponta dessa estrela e aqui na ponta dessa outra parte da estrela, tá? E aí vai ficar perfeito quando a gente vestir, tá? A princípio eu tinha feito um triângulo maior com 19 carreiras, vindo daqui de cima até aqui embaixo, mas ficou muito grande, não ficou bem quando eu vesti. Então eu fui fazendo testes e cheguei aqui a esse número de carreiras, 14 carreirinhas. E aí é o que ficou o mais certo possível aqui, tá? Então eu vou costurar aqui um lado, deixar pronto, vou provar, vou ver se ficou bom. Aqui embaixo eu finalizei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40... 41, 42, 43, 44. Então, aqui, esse triângulo ficou com 45 pontos aqui embaixo, tá? Aqui eu vou arrematar o fiozinho aqui. Eu finalizei essa parte aqui porque fica mais fácil para eu poder costurar aqui. Eu vou aqui já fechar os 6 pontinhos que eu tenho que fechar para poder começar a costura aqui do nosso triângulo. Então, pego aqui 2 fiozinhos, faço aqui meu nozinho corrediço, pôr os fiozinhos aqui para dentro. Faço aqui uma correntinha, vou virar aqui para ficar mais fácil e vou costurar aqui 6 pontinhos, tá? Fechando aqui essa lateral aqui debaixo do braço. Então, venho aqui, pego um pontinho desse lado, venho aqui, pego um pontinho do outro lado e faço aqui um ponto baixíssimo. Pego um pontinho aqui, outro aqui. Quatro, 5 e 6, tá? Aqui eu já tenho os 6 pontinhos que eu precisava aqui debaixo do braço fechado. E agora nós vamos começar a costurar o nosso triângulo. Então, pego aqui o começo do trabalho, vou vir aqui, por esse fiozinho aqui pra dentro. E vou agora pegar aqui um ponto desse lado, olha. Venho aqui, pego aqui, eu vou pegar os 2 pontos altos aqui. Tinha um ponto alto aqui desse lado e um ponto alto desse, ó. Peguei aqui na correntinha desse e esse. Vou vir aqui no seguinte ponto. Cada um costura como achar melhor, tá, gente? Eu não sou uma boa costureira, quem tiver mais experiência, costura da forma que achar melhor, pode costurar também com agulha de tapeceiro. Então, esse lado aqui eu vou costurar depois. Vou vir aqui pra esse. Então, seguro aqui, esse lado aqui com esse. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho que costurar ele até aqui onde nós fechamos os 3 pontos da estrela, ó. Tá? Aqueles 3 pontos altos da última carreira que a gente fecha junto. Então, eu vou pegar aqui essa pontinha aqui, com o ponto alto aqui, último do Vzinho, peguei aqui na pontinha dele, vou vir aqui nos 3 pontos altos que eu fechei juntos, ó, e vou pôr aqui para nós não costurarmos nem mais e nem menos, tá? De cada lado.
Vou segurando aqui e agora vou costurar, tá? Então, eu pego aqui de um lado, pego do outro, sem muito mistério. Pego assim as duas correntinhas de um lado e duas do outro. As duas alcinhas, tá? Da correntinha. E vou passando por aqui, ó. Quem quiser pegar dentro dos vezinhos, pega dentro dos vezinhos. Eu também pego dentro. Aqui é só uma alcinha, venho aqui, cadê a outra alcinha? Aqui, por exemplo, eu vou pegar a alça toda. Venho aqui do outro lado, também pego a alça toda. Vamos vendo se vai ficando bom. Porque esse relevo aqui, como todo o resto da blusa, combina super bem essa costura aqui em relevo. Mas, como eu disse, para quem preferir uma costura mais delicada, faz com agulha de tapeceiro, vai pegando as duas alcinhas das correntinhas. Vai vendo se nós estamos fazendo aqui certinho, porque às vezes, sem querer, a gente pode pegar mais de um lado do que do outro. Chegando já. Uma. Aqui, ó, pego na última. Vou tirar isso aqui pra não me atrapalhar. Deixa eu ver se tá... Aqui eu não peguei ainda, ó. Tem que pegar, eu já peguei. Não, vou pegar aqui esse. Venho aqui. Vou vir no mesmo lugar. E vou fechar aqui. Pronto. Então, aqui, um lado já tá costurado. E agora nós temos que fazer esse outro lado. Também venho aqui, coloco meu marcador. Venho aqui onde estão os 3 pontos finalizados juntos. Coloco aqui o marcador e vou agora costurar esse outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Vou começar aqui de cima. Vou costurar até aqui onde tá o marcador. Já costurei aqui meus 2 triângulos, né? Costurei aqui essa parte lateral, 6 pontinhos, 6 pontinhos aqui. Coloquei o triângulo. Agora eu vou fazer aqui embaixo uma carreira de ponto picô, tá? Então, eu já tinha deixado aqui um fiozinho conectado. Não cortei e vou agora aproveitar para fazer aqui o ponto picô. Ponho aqui minha agulha, puxo o fiozinho, faço aqui uma correntinha. Aqui no mesmo lugar já faço um pontinho baixo. Venho aqui no seguinte, outro pontinho baixo. Eu vou fazer 4 pontinhos baixos e vou fazer um picô. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nesse fiozinho, nesse outro. Pego um fio e vou fazer um ponto baixíssimo, formando aqui um picô. Vou trabalhar agora 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Faço um picô. 1, 2, 3 correntinhas. Pego aqui nessas 2 alcinhas, nessas outras 2, puxo o fio e faço aqui um baixíssimo. 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. Pego aqui as 2 alcinhas. Tá vendo essa curvinha aqui? Essa daqui eu vou fazer quando eu chegar aqui, tá? Fiz aqui os 4 pontos baixos, o picô. E agora aqui eu vou fazer um ponto meio alto. E o resto eu vou trabalhar ponto alto, tá? Um ponto alto, 2, aqui, ó, 3 pontos altos. Agora, laço, trabalho meio ponto alto. Agora, eu vou fazer um picô, porque eu já tenho aqui 4 pontos. Então, faço aqui um picô. E vou continuar fazendo pontos baixos, tá?
Então, ameniza aqui um pouquinho a nossa curvinha, ela fica um pouco mais sutil. 4, 1, 2, 3. Olha, vamos lá ver a diferença daqui pra cá, né? Ó, aqui nós temos ainda, que eu não fiz esse lado, né? Então, nós temos aqui uma boa curvinha. E aqui já melhorou um pouquinho, fazendo esses 3 pontos altos aqui no meio, um ponto meio alto aqui e um ponto meio alto aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer em todas as curvinhas, tá bom? Que, na verdade, vai ser 1, 2 de um lado e 2 do outro. Vou voltar com o trabalho finalizado e vou provar, vou esconder os fiozinhos, passar colinha e volto para vocês verem como ficou no corpo. Eu espero que vocês gostem e se inspirem a fazer as de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!